Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre proteção respiratória para o coronavírus, um assunto tão relevante e importante nos dias de hoje. Estou aqui com Gustavo Alcântara, engenheiro de segurança do trabalho, sócio da Faria Alcântara Engenharia, que vai nos falar um pouquinho sobre isso. Vem comigo! Um assunto extremamente pertinente e relevante nos dias de hoje, né, até pela situação que a gente está, o contexto que a gente está vivendo, é o coronavírus. Né? Obviamente, a gente, como profissional de segurança, a gente trabalha no sentido de proteger as pessoas, não só os trabalhadores, mas como é uma pandemia, ou seja, não é algo relacionado a um ambiente de trabalho, uma atividade específica, a gente trabalha no sentido de fazer a especificação de alguns equipamentos de segurança que nos ajudam a evitar que sejamos contaminados e que contaminemos outras pessoas se a gente for portador da doença. Aqui eu destaco 3 tipos de equipamento: luvas e aventais descartáveis, óculos de proteção e os protetores respiratórios. E especificamente sobre proteção respiratória, que ao contrário de um óculos de proteção, de uma luva ou de um avental, que o próprio uso é muito mais fácil, né, e não tem tanta dificuldade, para a proteção respiratória a gente tem que ter toda uma especificação, um cuidado maior, digamos assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de EPIs ou de equipamentos de proteção respiratória. Bom, então aqui tem alguns tipos de máscara. Eu não gosto de usar o termo máscara, né? Se a gente falar de protetor respiratório é o termo mais adequado, né? A máscara propriamente dita é algo que a gente teve incorporado esse ano praticamente, né? Então aqui são uma tabela que compara os diferentes tipos de protetores respiratórios. Então, alguns protetores são equipamentos de proteção individual, EPIs, né? Ou seja, tem uma norma técnica que vai certificar a efetividade do uso. No nosso caso, a gente tem 2 normas, 2 NBRs, 2 normas da BNT, a 13698 e a 13697, né? Então, a 13698 ele fala de protetores respiratórios semifaciais filtrantes, né? Peças faciais filtrantes. Nós temos 3 tipos, PFF1, 2 e 3. E comparando ou esclarecendo a efetividade para a proteção contra o coronavírus, a gente tem 2 aspectos que a gente deve considerar: a proteção do usuário e a proteção para o entorno, ou seja, uma proteção para evitar que se espalhe ou se contamine outras pessoas que estão no nosso entorno. Então, a PFF1, a gente tem esse tipo de proteção, principalmente para poeiras, né, para particulados maiores, né? Por isso que ela tem a denominação de PFF1. Né? É um EPI, né, mas não é indicado para proteção contra micro-organismos infecciosos, né? Ela limita somente a propagação do contato. A gente tem a PFF2, que é uma máscara, é um protetor mais efetivo, né? E importante falar, não existe proteção respiratória contra agentes biológicos. A gente tem a proteção contra aerosóis, né? E se vocês procurarem no site do Ministério da Economia, da Secretaria do Trabalho, vocês não vão achar em nenhum certificado de aprovação, nenhum CA, a proteção contra risco biológico. A gente vai ter contra aerosóis que contêm esses agentes biológicos. Isso é importante se falar. Então a gente tem 2 tipos, com e sem a válvula de exalação, né? Qual que é a diferença na prática? Os equipamentos sem válvula de exalação, elas protegem tanto o usuário quanto as pessoas que estão no entorno. Por quê? O fato dela ter uma válvula de exalação, o próprio nome já diz, então ela exala o ar que está no interior da máscara ou do protetor para o exterior, ou seja, ela protege quem está usando, mas não quem está em torno. Ela protege, mas não limita a propagação do contágio.
né? Por exemplo, o protetor N95 é um tipo de PFF2, né? Específico para o uso em ambientes, estabelecimentos de saúde e ambientes hospitalares. E por fim a gente tem a PFF3, né? Que ela é mais efetiva para particulados, mas nesse caso, como ela também tem uma válvula de exalação, ela protege somente o usuário. A gente tem ainda o protetor semifacial com filtros. Ele é mais usado para contra produtos químicos, né? Porque ele tem um filtro intercambiável, que tem vários tipos de filtro contra vários agentes químicos, né? Respiratórios, né? Então também protege, assim como os protetores com válvula de exalação, apenas os usuários. E o que a gente teve esse ano foram as máscaras, aí sim, o nome é realmente máscaras, né? Que a gente tem dois tipos, as descartáveis e as laváveis, né? Qual que é a diferença entre elas? Basicamente a durabilidade. A descartável a gente usa uma vez e, como o próprio nome diz, descarta, e as laváveis elas são reaproveitáveis, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, a função da máscara não é proteger o usuário, e sim basicamente as pessoas que estão em volta, né? Ela não é um EPI, né? Ela não tem uma certificação da Secretaria do Trabalho, ou seja, ela é um equipamento de proteção, mas não é um equipamento de proteção individual, certo? Então ela não tem uma normativa que especifica, certo? Essa é a diferença, né? E falando da eficácia, né? O que a gente tem de mais eficaz na prevenção, na proteção contra o coronavírus, a gente tem as N95, como eu falei, é um tipo de PFF2 específica para ambientes de saúde, estabelecimentos de saúde, ambientes hospitalares. A gente tem ainda com eficiência mais alta uma máscara cirúrgica, um filtro de papel e malha 100% de algodão, desde que tenha 3 camadas. E a gente tem também, numa proteção alta ainda, uma malha de 100% que tenha 2 camadas, né? Tricoline 97% de algodão com 2 camadas e um pano multiuso de 3 camadas. E aí, moderada, a gente tem malha com 1 camada, tricoline com 1 camada, TNT com 3 camadas, né? Para baixo a gente tem um pano multiuso de 1 camada, TNT com gramatura 40 com 2 camadas e máscara de confeiteiro, e a máscara de TNT gramatura 40 com 1 camada, ela é muito pouco eficiente, ela é a menos efetiva de todas as proteções, ok? Bom, então a gente tem aqui 4 exemplos de protetores respiratórios. A gente tem 2 EPIs e 2 máscaras. Vamos começar dessa aqui, que é a máscara descartável, né? A gente vê, por exemplo, muito em ambientes hospitalares, que hoje foi incorporado no nosso dia a dia, né? Então, ela é uma máscara de 1 camada, né? E ela é descartável. Essa segunda, ela também é uma máscara, ela não é um EPI, só que ela tem 2 diferenças. Primeiro, essa aqui tem 2 camadas e ela é uma máscara lavável, ou seja, enquanto essa pode ser reaproveitada, a primeira a gente tem que usar e descartar, ok? Então, passando para as 2 outras, né? Então a gente tem 2 tipos. Essa verde é a PFF1 e vocês estão vendo que ela tem uma válvula exaustora, né? Ou seja, ela protege o usuário, ela é efetiva contra aerosóis, só que pelo fato dela ter essa válvula exaustora, ela não tem a proteção das pessoas que estão no entorno. Por fim, a gente tem essa, que é a PFF2, ela é mais efetiva, ela tem uma proteção ainda maior que a verde, que é a PFF1, mas ela também tem a válvula exaustora, ou seja, ela protege o usuário, nem tanto quem está no entorno. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Agradecimento especial, Gustavo Alcântara e toda a equipe Faria Alcântara Engenharia. Obrigada.